sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Andreia. Aqui neste canal você acompanha os doramas, os BLs, as notícias, os lançamentos e as polêmicas, incluindo reviews e análise. Hoje eu quero falar pra vocês o que aconteceu, a review do episódio 9 de Chase of Heart, minha série do coração. Tô amando essa série. E me surpreendeu muito, tá, gente? Eu tive surpresa muito boa, assim, de certa forma, com esse episódio. A gente pode entender o que aconteceu com o Jin realmente. Mas antes que eu fale pra vocês o que realmente aconteceu, se você não tá inscrito no canal, esse é o primeiro vídeo aqui no canal, caiu de paraquedas, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma das reviews e nenhuma das novidades aqui do canal. Já deixa seu joinha, gente, não esquece, resenheiros, eu preciso do joinha de vocês. Vocês estão assistindo o vídeo, mas estão deixando pouco like. Então deixa o joinha, porque o YouTube vai entender que a gente tem relevância na plataforma e vai indicar pra mais pessoas, e eu preciso disso. Preciso disso pra animar o meu dia, pra mim poder gravar com mais vontade e pra poder fazer esse canal engajar muito mais. Então vamos fazer isso. Comenta também o que você achou desse episódio 9, se você se surpreendeu com algo nesse episódio, ou se você já esperava tudo que aconteceu aqui. Então comenta aqui que eu vou responder vocês. Compartilhe o vídeo com seus amigos que também precisa muito do compartilhamento. Ative as notificações aqui ou aqui para vocês não perderem nenhuma review aqui do canal. E agora vocês podem se tornar membros do canal. Então clica aqui no botãozinho de membro, se tornem membros do canal. Qual a vantagem, André, de ser membro? Vocês vão ter vídeos exclusivos só para os membros, com review de alguma série que vocês querem ou alguma série nova que eu não falo aqui no decorrer pro público. Então eu vou fazer especialmente para vocês que é membro, e lives pra gente bater um papo sobre outras séries, sobre doramas, sobre todas as polêmicas que acontecem. Só com os membros eu vou fazer essas lives. Certo, resenheiros? Então se torne um membro. Vamos parar de blá 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 e vamos falar do que aconteceu na série, certo? No começo do episódio a gente vê que o Ken viu que o Lu é o cara mascarado que vive ajudando ele, salva ele, ajuda ele a se livrar de alguma coisa, ou impede ele de se envolver com alguma confusão. E aí ele fugiu e ele começou a juntar as peças. Só que eu não entendi se ele fingiu que não entendeu, porque aí se for isso, meu filho, seu tic-teco tá em coma, ou se ele realmente não entendeu. Porque daí ele tá andando numa ponte e ele grita que Lu, você me enganou! Eu não entendi. Tipo assim, cara, tu tinha que gritar, Jin, você me fez de besta, né? Mas parece que ele ainda não entendeu que o Jin e o Lu são uma pessoa só. Dá pra perceber isso no final do episódio, que a gente vai chegar lá, que é uma cena boa pra se ver. E aí ele fica matutando isso, ele vai pra um lugar, vai pro outro, ele começa a lembrar das coisas, andando de moto, lembrando das coisas, e lembrando das coisas. E a gente vê que a mãe do Jin tá pensando, quem é esta pessoa que falou com ela? E aí nisso chega o irmão do Jin, o Rin, que jurava que ele era mais novo, mas não sei aonde eles me colocou o Rin como irmão mais velho do Jin. Jurava que ele era o mais novo, tá? E aí ele pergunta o que aconteceu, a mãe dele não quis explicar muito, só que ele pergunta da Sai, a irmã dele. Aí ela dá uma resposta pra ele e ele vai atrás da Sai. Liga pra ela espera encontrar ela, tipo um hotel, assim, muito chique, com várias cabanas. E ele vai lá. Só que antes dele chegar lá, a gente vê que ela cuida dos ferimentos do Sr. Lu. E aí, pela conversa dos dois, a gente tem a certeza que a gente já tinha de que ele era o Jin. E ela pede pra que ele pare com isso, esclareça tudo e deixe isso pra lá. E aí ele diz que não, que ele não pode fazer isso, porque enquanto ele não resolver isso e prender quem fez isso, a família dele e o Ken corre risco de vida. Concordo com ele. Ele não pode deixar caolho livre, não. Oxi. Eu só não entendi por que a mãe dele não contou pro leso do marido dela, que ele tem que ser leso aqui, em Turn Type ele é leso também. Por que ela não contou pra ele, pro tonto do marido dela, que o cara que sequestrou ela foi o caolho do prefeito? Eu ainda não entendi isso. Por que ela guardou esse segredo? Porque ela descobriu que era o caolho lá, quando ele falou com ela. Ela sabia que era o prefeito, caolho. Mas ela não contou, certo? E aí ela conversa com o Jin e ela vai encontrar o irmão dela, o outro irmão dela, o Rin. E aí ele pergunta pra ela assim, o que tá acontecendo? Ela fala que tá num seminário. Ele fala, então vamos que eu vou, já aproveito como alguma coisa. Ela fala que não, vamos comer lá no bar. Aí ele fala pra ela, você tá me escondendo alguma coisa? Ela fala o quê? Aí ele fala, há 2 anos. Por que você levou o Jin pra Coreia? E aí não mostra ela contando pra ele.
não mostra. E vai pro Paiu, que pediu, que é o namorado do Rim, que pediu pro amigo dele ficar de tocaia praticamente no hospital, na clínica, para encontrar o Dr. Shai, que é o noivo da Sai. Porque eles querem saber o que aconteceu. E aí quando ele tá saindo, ele esbarra nele. Quando ele encosta nele, ele tem uma visão de quando eles foram pra Coreia, com o Jin, com ele fazendo cirurgia no Jin, tudo. E aí a hora que o Paiu chega, ele fala assim, você, a Sai e o Jin. E aí o médico sai andando, ele fala assim, eu tive uma visão. E ele conta pro Paiu, e o Paiu decide ir atrás do Ken, porque aí o Didi acorda do... Lembra que o Ken desmaiou ele lá no outro episódio? Então dormiu, enfim, dormiu uma semana, que porrada é essa? Ele acordou, agora ele acordou, hoje. Não, ontem ele acordou, disfarça, ontem ele acordou. E aí ele vai com o Paiu procurar o Ken, não acha o Ken, que ele tem um rastreador, mas o Ken desliga o telefone, ele liga pro pai dele, diz que tá com saudade dele e desliga o telefone. E aí eles não acham ele, só que aí acontece dele ir pro hotel, e lá o Paiu tá esperando ele, e o Paiu fala pra ele, conversa com ele que ele precisa escutar o que ele tem pra falar. Nesse mesmo tempo, a gente vê que o Lu tá bebendo num bar, mal com tudo que aconteceu, mal por estar longe da família dele. Eu fico com dó do Lu, gente. Que seria o caso Lu vulgo Jin, tá? Só vou chamar ele de Lu porque todo mundo só chama ele de Lu agora, tá? O Lu, ele é muito solitário, se for ver bem. Ele só consegue, só quem sabe quem ele realmente é a irmã dele e o cunhado. Ele não pode ter o abraço da mãe dele, do pai dele, que ele ama de paixão. Ele não pode ter o amor da vida dele com ele, que é o Ken. Ele não pode ter o irmão mais velho com ele, os amigos dele. É muito solitário pra ele. E aí ele tá sentado numa mesa bebendo, numa sala. Quem senta de frente com ele é o Rim, o irmão dele. Aí ele fala pra ele, liga no telefone dele, ele atende. Só que quando ele liga no telefone do Jin. E quem atende é o Lu. E aí eles estão cara a cara assim na mesa e ele fala pra ele assim, há quanto tempo a gente não bebe junto, né? Aí ele tenta falar assim, senhor, aí ele fala assim, você deveria me chamar de irmão. Aí cai uma lágrima do Luke, ai, me partiu o coração vendo ele triste, sofrendo desse jeito. E aí ele fala pra ele, ele pede pra que ele não faça nada imprudente. Como seu irmão mais velho, eu só te peço isso, não faça nada imprudente. Porque o Jin fala pra ele, eu posso explicar. Ele fala, não precisa, eu só quero que você escute o que eu vou falar. E atenda o meu pedido, não faça nada imprudente. Eu falei, nossa, isso é que é irmão, hein, filho? Palmas pra esse garoto. Porque, primeiro, ele não saiu dando de revoltadinho, que não achei que ele ia ficar, xingar o Jin, falar, você me fez de otário. Não. Ele, como irmão mais velho, ele olhou pra ele, tipo assim, ele entendeu por que ele fez isso. Não precisou ele explicar, ele sabe por que ele fez isso. Ainda mais depois que a mãe dele foi sequestrada. Então ele sabe muito bem o risco que todo mundo tá correndo. Ele foi muito maduro em todo esse acontecimento, essa descoberta. Ele não foi infantil, ele teve maturidade pra entender o que aconteceu. Ao contrário de Amor de Minha Vida, Ken. Ai, gente, eu tenho vontade de dar uns 3 tapas na cara do Ken, juro pra vocês. Eu amo ele de paixão, mas tem hora que eu tenho vontade de pegar ele, botar no colo e bater nele com a chinela. Que ô garotinho, viu? E aí nisso a gente vê o Ken indo na casa do Lu. E o Lu tá na casa, ele tá tomando banho. Só que ele tá tomando banho lembrando da conversa que ele teve com o irmão dele, lembrando de tudo que aconteceu. E aí ele vai olhando as coisas do Lu. Ele vê várias televisões com câmeras de toda a cidade. Ele vê fotos de todo mundo, do caolho, de toda a facção dele, do Jin com os amigos dele, do Ken com o Jin. Então ele não é burro. Ele vê o cordão do Jin do lado da cama. E eu falei, se depois de tudo isso, essa pessoa não entendeu que ele é a mesma pessoa que o Jin, olha... É melhor o Jin fazer um transplante de cérebro neste garoto. Aí ele abre um armário que tá cheio de arma. E ele pega uma arma e vai no banheiro. E aí ele chega no banheiro. E aí a gente vê ele lembrando da conversa que ele teve com o Paiu, o Ken. E o Paiu fala pra ele, você precisa me ouvir. Ele fala, o que é? Aí ele fala assim, você já parou pra pensar que a pessoa que você está procurando, tá? É a mesma pessoa que sempre esteve ao teu lado. Tipo assim, meu filho, tu já entendeu que o Jin e o Lu é o mesmo? Aí ele fica bravo, pega ele pelo ladinho e fala, você tá achando que eu sou ingênuo? Se eu fosse ele, eu falava, não, eu tô achando que tu é burro. Ô menino burro. Aí ele pega
empurra o Paiu e fala, não, você não vai me convencer disso, eu não sou ingênuo. Eu falei, o Paiu tinha que ter gritado pra ele, tu é burro! Mas não fez isso. Aí ele chega no banheiro, coloca a arma nas costas do Lu e fala pra ele assim, você impediu o Jin de se encontrar comigo na ponte. Sério, se eu sou o Jin Lu, que eu escuto uma coisa dessa, eu começo a rir. Eu vi pra ele, sinceramente, eu falei, ô meu amor, tu esqueceu o neurônio onde? Como que eu posso ter impedido eu mesmo de te ver? Mas ele fala isso. Aí ele fala assim, você quer a todo custo substituir o Jin. Você não quer substituir o Jin? Então essa é a sua chance. Hoje à noite eu quero que você tente me fazer esquecer o Jin. E eu pouparei sua vida. Mas aí eu falei, mas como tu é ligeiro, Ken. Tu já queria fazer um namoro pelado com o rapaz, tu que já queria agarrar o Lu e tá aí falando que é só pra esquecer o Jin. Me engana que eu gosto. Tu queria tirar proveito dele? Nisso, o senhor Lu vira, numa cena épica, e agarra ele, naquela agarrada no pescoço dele, beija ele com cortina de plástico e tudo, aí arranca a cortina, cata ele no colo e vai pro quarto. E é uma cena linda de se ver, porque ali você vê muita paixão, amor, saudade, desespero, medo de perder um ao outro. É uma coisa assim que você fala, cara, que cena intensa né? E é uma cena intensa, mas não é uma cena intensa assim que mostra claramente é uma cena muito linda de se ver. É igual a cena... Lembra que eu falei pra vocês quando a gente assistiu Loves in the Air, que foi o papai com... Esqueci, com o namoradinho dele que eu esqueci, que sofre traumas e tudo. E tem uma cena dos dois fazendo amor muito linda, que você vê a intensidade dos sentimentos dele. Com o Sky. O papai com o Sky é a mesma coisa aqui. Você sente a intensidade quando você assiste a cena, aquela coisa que você vê que eles estão muito desesperados pra matar a saudade, aquele amor, aquela paixão arrebatadora. E aí... Enquanto tá acontecendo o rally-rola deles lá, a gente entende o que aconteceu. Quando eles querem no Rio, quem tava desmaiado, o Jin carregou ele e o Jin acabou desmaiando. E quem que me surpreendeu, por isso que eu falei pra vocês, me surpreendeu. Quem que vocês acham que encontrou os corpos? Os dois desmaiados? Foi o policial, gente. Lembra deste policial aqui? Esse policial que, na minha visão, o tempo inteiro ele tava trabalhando com o caolho. Ele que encontrou ele. Ele que chamou a irmã do Asai, ele que chamou a ambulância, e aí a gente vê a Asai com o Shai, o doutor, levando o Ken desacordado pro hospital, e o Jin fala pra eles que ele não pode voltar, ele precisa sumir. E é aí que ele leva ele pra Coreia. Aí lá na Coreia, ele vai fazer uma cirurgia pra mudar o rosto, pra ficar diferente. Mas até aí, eles ainda não sabiam como ia fazer, o que ia fazer no rosto dele. Só que um paciente muito influente americano está no hospital e acaba entrando em choque e falece. Este paciente seria Peter Lu. E aí o Shai tá preocupado porque vai ter muito problema com a mídia, porque ele é influente, ele é americano, vai prejudicar o hospital. Qual é a ideia que o Jin dá pra ele? Ele fala assim, e por que não coloca que eu morri no lugar dele e eu me torno Peter Lu? E aí eles fazem a cirurgia e ele se torna Peter Lu. Então é isso que acontece, por isso que ele voltou pra Tailândia. E aí a gente vê um pensamento do Ken falando pra ele assim que ele teve uma noite muito especial, não importa o que aconteça, e essa noite foi especial que ele vai voltar. Aí eu fiquei pensando, peraí, então tu foi aí só pra usar o rapaz e vai embora? Rapaz, toma vergonha de tua cara. Agora, se você sabe que ele é o Jin, então isso quer dizer que vai voltar pra ele depois que resolver todo o problema lá com o caolho, eu entendi. Agora, se você acha que ele é só o Lu e ainda vai ficar procurando o Jin a vida inteira e o Lu tem que esperar, vai catar coquinho, tá? Mas eu tô gostando da série. Essa série, gente, é impecável essa série. Uma série boa. Muito boa. Eu sei que vai vir alguém que vai falar, mas ela tem defeitos. Gente, toda série tem defeito, tá? Se eu for citar aqui pra vocês, todas as séries têm defeito. Turn Type tem defeito.
Together tem defeito, Kim Porsche tem seus defeitos, President School tem seus defeitos, Betty Bunny, que é perfeito, tem seus defeitos, Not Me tem seus defeitos, tá? Toda série, todo BL tem seus defeitos. Mas a gente tem que ver, não focar no defeito, você tem que focar no que é entregue pra gente, no material que foi entregue pra gente. Esse material que foi entregue pra você, te satisfez assistindo? Me satisfez muito. Me deixa muito feliz assistindo. Te deixou feliz? Te deixou animada? Te deixou ansiosa pro próximo episódio? Então, se foi isso que aconteceu, passa pano, finge que nem tá vendo esses detalhes pequenos, gente. Se a gente for assistir os séries, filmes, só pra ver os defeitinhos, nossa, você enlouquece. Não assista. Eu não tô aqui pra ser crítica de série. Não tô aqui pra criticar os BL. Ah, eles erram em tal produção. Ah, não, porque a iluminação tava assim. Ah, não, porque o cenário tava aqui. Ah, não, porque tava um corte aqui que dava pra ver que era fundo verde. Ah, não. Ah, o roteiro tem isso. Não, eu não tô aqui pra falar disso. Eu tô aqui pra falar a experiência que a série me passa. A experiência que a série me passou foi uma experiência maravilhosa. Eu estou amando essa série, tá? Eu não estudei pra isso. O dia que eu estudar, que é meu sonho ainda, estudar produção, edição, como fazer roteiro, como fazer uma série, como gravar, tudo isso, aí eu vou poder falar assim, ó, tem erro aqui, 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 aqui. Mas, enquanto isso, eu estou falando da experiência que eu tenho com a série, com o episódio. Esse episódio foi lindo, foi incrível, a gente pôde já revelar logo o que aconteceu, já estourou a bomba do que tá acontecendo, então não é uma coisa que ficou tipo, será que é, será que não é? Não, não ficou isso não, a gente ainda não teve a expectativa. Então a gente tem que parar com isso, de ficar nessa, de ficar vendo defeito. Eu vejo vários canais aqui que sempre tá falando, apontando os defeitos das séries quando tá falando de algum episódio. Fala do episódio, mas fala dos defeitos. Sabe qual a diferença aqui dos canais aqui no Brasil com os canais que acontecem na Tailândia, que também falam dos BLs? Eles exaltam os BLs. Mesmo quando a gente cria, tem BL que eu não gosto. Eles, mesmo assim, pode ser o BL ser ruim, mas eles sempre falam da parte boa do BL, entendeu? Eles sempre falam isso, eles não ficam falando só um BL bom, que nem tá acontecendo com Chase of Hearts. Você vê muitas resenhas, muitas reviews e reação e análise na Tailândia que eles estão colocando a série tipo, nossa, lá em cima, que é uma série boa. Eles não ficam se prendendo nesses detalhezinhos assim, que esse, que subiu, que desceu, que faltou aqui, que um móvel mudou de lugar, que o copo saiu da mão direita pra mão esquerda em 1 minuto. Não, não tem isso. Tá? Então parem de prestar atenção nisso e prestem atenção na experiência que a série tá te passando, na emoção que ela te dá, naquela coisa de tipo, chegou sábado, graças a Deus eu vou assistir meus episódios, entendeu? Era isso que eu queria falar pra vocês, eu quero saber de vocês se você também se surpreendeu em saber que o policial foi o primeiro que encontrou o Jin e o Ken caído no rio. Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião, o que você achou, se você também ainda acha que o Ken tá se fazendo de besta ou ele é burro mesmo. Então coloca aqui que eu vou responder vocês. Não sai do vídeo sem se inscrever se ainda não tá inscrito. Deixa o seu joinha, que eu preciso do joinha de vocês pra mostrar que a gente tem relevância na plataforma e ser indicado pra mais pessoas. Compartilhe muito o vídeo com seus amigos, então não esquece de compartilhar, ativa as notificações, se torne membro, não esquece disso. E a gente se vê no próximo vídeo.